Olá, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só reforçando que o texto não é meu, é só aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando? Em teu nome, Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Que tu possas, Senhor, esclarecer as nossas mentes para que possamos aprender mais de ti. Perdoa os nossos pecados, torna-nos melhores em ti, em seu nome. Amém. Bem, irmãs, hoje o texto vai falar de consolo na esperança. Então, é impressionante, né, como o Senhor faz as coisas de modo maravilhoso, né? Porque quando essa edição do Manancial foi feita, ninguém nem imaginava que estaríamos passando por uma pandemia e que estaríamos com 9.000 mortos quase no Brasil por causa do novo Covid-19. E o pastor Fausto Vasconcelos resolveu abordar esse tema. Então, assim, eu creio que esta mensagem de hoje, ela vai direcionada para alguém. Ela é certeira. Então, que cada uma de nós possamos aprender o conteúdo desta mensagem, para que possamos ou sermos consoladas ou consolarmos. Então, o texto de hoje escolhido é o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. E diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que se não entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar das trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Bem, irmãs, diante desta palavra aqui, que fala sobre consolo na esperança, eu vou contar para as irmãs a real história que aconteceu com a cantora Estela. Eu imagino que muitas das irmãs e dos irmãos conhecem a cantora Estela. É uma cantora gospel de renome. E ela tinha 2 filhos, o Mateus e o Lucas, um de 17 e um de 16. O Mateus Oliveira já tinha manifestado o desejo de trabalhar para o ministério, trabalhar para Jesus Cristo. E os pais dele, a Estela e o esposo, o inscreveram num seminário chamado Cristo para as Nações, que fica lá em Dallas, nos Estados Unidos. E estava tudo certo, a passagem já estava comprada e o Mateus era um menino muito bom, criado nos caminhos do Senhor, temente a Deus. E eles estavam exultantes com esse desejo dele, né, de ir para o seminário. Acontece que no dia 1º de junho de 2016, o Mateus foi acometido de uma meningite viral. Ele foi internado e assim, cercado de precauções, de cuidados, os neurologistas, todos muito empenhados em curar o Mateus. E imediatamente a Estela pediu à igreja que começasse a orar. E aquilo foi causando uma comoção social, é lógico, né? Todos ficaram muito comovidos ao ver um jovem de 17 anos naquele estado. Então a igreja da Estela começou a orar, as pessoas começaram a postar na internet pedindo orações pelo Mateus. Essas informações foram
crescendo, crescendo. Dentro do hospital haviam muitas pessoas, muitos enfermos, de diversas religiões, e todos eles começaram a pedir oração e a orar pelo Mateus. A Estela conta que o espaço ecumênico do hospital, ele vivia lotado, e que aquele hospital acabou virando um local cheio da glória de Deus. Ela viu ali acontecer muitos milagres, muitos milagres. As pessoas chegavam e falavam: vocês estão orando pelo Mateus, orem pelo meu esposo. Ela conta que havia lá um senhor que também estava com meningite. Eles oraram e ele foi curado. Muitos estavam afastados de Deus por causa dessa doença do Mateus e daquele ambiente de louvor, de adoração, voltaram para os passos de Jesus Cristo. Então, o testemunho da Estela é uma coisa muito comovente. E ela disse que orava demais, e chorava demais, e implorava demais. E ela recebeu apoio, assim, não só do Rio de Janeiro, onde ela morava, mas de São Paulo, do Nordeste, do Brasil inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, da Tailândia. Ela conta que a China, todos estavam orando pelo filho dela. E ela diz que colocava o seu rosto no pó e dizia: Senhor, o Senhor vai curar o Mateus, né? O Senhor não vai deixar que o seu nome seja envergonhado. E ela implorava muito, muito, muito para Deus. E um dia ela sentiu no coração que o Espírito Santo estava falando para ela. E que o Espírito Santo dizia: Estela, não é o que é mais fácil ou o que é mais difícil para mim. Sim, eu posso curar seu filho. Eu posso inclusive ressuscitá-lo se ele morrer. Mas não é o que é mais fácil ou mais difícil, mas é aquilo que eu quero. E a Estela disse que orava e chorava e implorava a Deus, e desanimadíssima, desanimadíssima. Um dia o pastor da Estela chegou para ela e disse: olha só, eu vim para te dizer, você não precisa se preocupar com a reputação de Deus. Não precisa, ele jamais será envergonhado. O Senhor pode curar o seu filho, ele pode restaurá-lo, ele pode trazê-lo dos mortos, se isso acontecer. Mas se for da vontade dele, ele também poderá levá-lo. E isso não quer dizer que ele vai ser menos Deus. E a Estela chorou demais e ela sentiu no coração que talvez o milagre que ela precisasse, que ela queria, que ela desejava, talvez não fosse acontecer. E o Espírito Santo dizia no coração dela que talvez ela tivesse que entender que o milagre não era o Mateus, que o milagre seria ela. Mas ela continuou orando e ela não declarou aquilo para ninguém. E o tempo foi passando. E no dia 7 de junho, 7 dias depois da internação, o Mateus teve uma convulsão, teve um edema cerebral. E esse edema cerebral piorou muito a situação dele. E a Estela conta que aquilo a deprimiu demais, mas ela não desistiu e ela entendeu que Deus sempre trata as pessoas. E ela recebeu muitos abraços de espíritas, católicos, budistas, protestantes. Todos a abraçavam. E ela foi entendendo que aquilo era um tratamento do Senhor para a vida dela. Porque ela disse que o Espírito Santo sempre trata, às vezes durante e às vezes depois. Então ela foi sendo acalentada pelo Espírito e foi entendendo que ela tinha que decidir, independente do que acontecesse, ela tinha que decidir ficar viva, ela tinha que decidir não negar a fé dela, ela tinha que decidir continuar orando, pregando, comendo, se exercitando para seguir viva e em paz. E assim foram todos os dias e a oração e ela continuou crendo. Acontece que no dia 14 de junho, 14 dias depois que o Mateus estava internado, ele veio a falecer. E naquele momento a Estela disse que ela se joga sobre o corpo do filho e ora desesperadamente, pedindo que o Senhor o ressuscitasse. Mas o Senhor não o ressuscitou. O Senhor não o ressuscitou. E ela diz que agradece muito porque, apesar de tudo, os médicos a respeitaram, não a trataram como louca. Mas talvez pensassem que ela fosse louca assim. Porque a nossa fé para o mundo é loucura, né? A Bíblia diz que a fé para o mundo é loucura, para aqueles que perecem, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ela ficou totalmente
desolada, mas entendeu que ela não poderia se isolar com aquela dor. Ela entendeu que o que Deus faz é bem feito. Então ela entendeu naquele momento que ela tinha que orar, clamar pela vida. E tinha que ser um milagre, já que o milagre não tinha acontecido do jeito que ela precisava, que ela queria. Ela entendeu que dali para frente o milagre teria que ser ela. Então, assim, por mais difícil, né, que possa ser a situação que nós estamos vivendo época de pandemias, muitas mortes estão acontecendo, mas o Senhor trata. É difícil. Tem uma irmã que me disse assim: eu estou tão desanimada, eu vejo a cada dia mais parentes meus ficarem doentes. Tem uma outra irmã que perdeu o filho. Mas assim, a gente não pode permitir jamais que a morte leve mais do que ela já levou, que foi um ente querido. Então a morte não pode levar o nosso casamento, porque nós estamos depressivos, não temos mais condições de seguir em frente. Não pode levar os outros filhos, não pode levar os nossos amigos, não pode levar a nossa fé, os nossos sonhos, os nossos projetos. A morte só vai levar aquilo que Deus permitiu. O mais, nós temos que dar conta. Então, como diz a Estela, não tem sido fácil, já se passaram 4 anos, não tem sido fácil, né? Assim que ela passou por essa experiência, ele escreveu a música O Milagre Sou Eu, que fala assim: se ele quiser que não seja do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E hoje o milagre sou eu, porque ele é Deus. Então nós temos que ficar firmes, conectados com o Senhor, porque assim, um dia nós diremos: morte, onde está o seu aguilhão? Entendeu? Porque o Senhor é vitorioso e continuará sendo vitorioso. É fácil passar por esses momentos? Não, não é. Eu já perdi meu pai, eu já perdi minha mãe, já perdi irmão. Enfim, eu sei muito bem. Eu creio que cada uma de vocês sabe o que é passar por momentos de doença, momentos de morte. Mas o Senhor vence todas as coisas. E um dia, se nos deixarmos tratar, a gente vai poder olhar para essa situação com aquela saudade boa, aquela saudade de agradecimento, de que teve o privilégio de viver com as pessoas que a gente ama. Bom, o versículo escolhido pelo pastor Fausto Vasconcelos é: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então ele diz que esse pastor leu certa ocasião, que a viagem mais distante é a viagem que você faz até o cemitério, né? Quando você se despede de um parente. Então não tem viagem mais dura do que essa, você ir até o cemitério para se despedir de alguém. Então ele conta que na jornada dele como pastor, ele já fez esse caminho várias e várias vezes. E nesse momento, independente do que a pessoa seja, de quem ela é, e que ano, que mês, que milênio for, é o vale de lágrima, é uma separação, é saudade. E você pode ser uma dessas pessoas que está passando por isso nesse momento, né? Porque a gente não sabe mais o alcance desse vídeo. Iniciamos lá com 20 pessoas no nosso pequeno grupo e agora ele já tem um alcance que eu já não tenho mais. Tem um rapaz que ouve e fala: bom, olha, você fala só irmãs, então assim, é para os irmãos em geral, né? A gente já não sabe mais para onde vai esse vídeo, então pode ser que você agora esteja ouvindo e esteja sofrendo a perda de alguém querido. Então, é agora, portanto, que a palavra de Deus nos conforta de modo extraordinário, através de inúmeros versículos. A leitura do versículo 13 revela uma palavra-chave que se torna a essência da nossa meditação, que é esperança. Esperar em Deus. Então, vale manter em mente que a palavra esperança no texto bíblico não é sinônimo de uma expectativa. Tipo a gente fala assim: espero que chova, na expectativa de que vai chover. Mas é só uma possibilidade. Não, a esperança que fala a palavra de Deus é aquela esperança que é convicção. Aqueles que do verbo esperançar, é convicção. Esperança ou certeza de nossa salvação, ressurreição e glorificação. Tudo em Cristo. Então, daí a exortação final que o apóstolo Paulo faz no versículo 18.
consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, o nosso manancial de hoje termina dizendo que o Senhor, que o teu Espírito Santo fortaleça o nosso coração neste instante com a bendita palavra da esperança em Cristo Jesus. Amém. Então, se você está sofrendo a perda de algum ente querido, não se deixe abater. Permaneça firme, forte, focado naquilo que o Senhor tem para você. Se você pode consolar alguém, faça isso através da palavra de Deus. O que nós não podemos é deixar que nós, que somos filhos do Deus Altíssimo, possamos ver alguém sofrendo e não levarmos uma palavra de consolo, já que nós sabemos o que a Bíblia tem para cada um de nós. Amém? Bom, irmãs, eu termino aqui deixando meu abraço fraternal, um abraço de ursa, e termino com a nossa palavra-chave, que é saudades.